Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Consulta Marcada para te ajudar a cuidar melhor da sua própria saúde. E no episódio de hoje a gente fala sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Para falar sobre isso, a gente trouxe aqui a doutora Ana Carolina de Torres, que é infectologista da Unimed Vitória. Seja muito bem-vinda, doutora, ao seu novo consultório. Muito obrigada pelo convite, é um prazer conversar com você hoje. Eu vou começar perguntando, então, para a gente adiantar, se toda IST é sintomática ou não. Não, a grande parte, na verdade, é o que a gente chama de assintomático. O paciente não tem absolutamente nenhum sintoma e por muito tempo fica assim, até chegar a um ponto que vai desenvolver sintomas e algumas vezes são sequelas até um pouco mais graves e irreversíveis. É por isso que o nome que antes era DST, doença sexualmente transmissível, passou a ser IST, infecções sexualmente transmissíveis. Justamente por conta desse grupo que é assintomático, não vai apresentar absolutamente nada, mas é possível transmitir a partir desses pacientes assintomáticos. Então, é importante a gente trabalhar essa ideia de que não necessariamente você vai ter alguma coisa, algum sintoma, alguma marca, te mostrando que você tem essa infecção. Entendi. Aqui no Brasil, doutora, quais são as ISTs mais comuns? A gente tem sífilis, vivemos uma epidemia de sífilis, né? Desde de 2018 e 2019 a gente vem um aumento crescente do número de casos de sífilis. Temos o HIV, que é bem frequente na nossa comunidade, mas existem outras também que a gente chama de síndromes uretrais, perdão. A gente tem a sífilis, que é muito comum. No Brasil, a gente vive uma epidemia desde 2018, 2019, um aumento expressivo do número de casos de sífilis. HIV é muito importante na nossa comunidade brasileira, mas também tem outras ISTs como clamídia, tricomonas, gonorreia, que são muito frequentes e muitas vezes a gente não consegue medir o número de casos justamente pelo baixo número de diagnósticos e a baixa procura ao sistema de saúde. Então, a pessoa fica lá com aquela infecção assintomática ou pouco sintomática, sem procurar, e a gente não sabe o real dado brasileiro. Ainda tem um estigma em relação a isso, doutor? Isso faz com que as pessoas acabem não chegando ao consultório para procurar um atendimento? Como é que a senhora avalia isso como infectologista? Existe uma grande pressão social e cultural em relação às ISTs, né? Está muito atrelado a um comportamento sujo, um comportamento errado que deve ser punido, e isso é uma grande mentira. Na verdade, as ISTs estão relacionadas à prática sexual de contato sem preservativo, que é basicamente a grande maioria da população, né? Poucos são aqueles que usam 100% os preservativos e os meios de precaução 100% das práticas sexuais, né? É bem raro, na verdade. Sem contar que existem algumas outras formas de contágio dessas infecções que não estão relacionadas ao sexo. Por exemplo, a transmissão vertical, que é quando o bebê nasce com a infecção transmitida pela mãe, ou mesmo pelo ambiente. Práticas de ir à manicure sem material esterilizado pode transmitir hepatite. Algumas podem ser transmitidas pelo contato direto com a pele. Tudo isso é IST, porque está nessa categoria, mas não foi adquirida relacionada ao sexo. E o beijo, doutora? Um beijo pode transmitir alguma IST? Quando a gente fala IST, dá um peso muito sexual. Algumas é possível transmitir sim, porque dentro desse pacote IST tem de todos os tipos de germes. Temos bactérias, temos vírus, temos fungos, parasitas, então algumas podem ser transmitidas pelo beijo. Mas aquelas principais, que sempre quando a gente fala de IST, a gente lembra, por exemplo, HIV, sífilis, pelo beijo não passa. Mas não dá para dizer que nenhum tipo de IST passa pelo beijo. Doutora, é correto a gente falar em grupos de risco? Tem pessoas que são mais suscetíveis a ter um IST ou não? A gente não usa o termo grupo de risco, a gente usa a condição de vulnerabilidade da pessoa. Existem pessoas que estão mais vulneráveis ao risco de adquirir infecção. E por que a gente usa esse termo? Justamente para remeter àquela questão de que não há culpa em ter IST, não é errado ter IST. Existem comportamentos que te tornam mais vulneráveis e a gente precisa trabalhar para te proteger e te deixar numa condição saudável para você continuar a sua vida
de forma mais adequada, mais feliz e mais plena. Entendi. Doutora, muitas pessoas elas procuram sintomas para saber se tem alguma coisa errada com o corpo. Em relação ao IST, existem sintomas mais comuns? E aí eu já até aproveito para fazer um alerta. Quando tem esse sintoma, quer dizer que a doença já está lá há muito tempo? Não, não necessariamente a gente consegue relacionar tempo a tempo de infecção. Existem alguns sintomas que chamam mais atenção e remetem mais a IST, que é o corrimento vaginal ou um corrimento na uretra pelo pênis da pessoa. Algumas ISTs podem dar manchas pelo corpo, como, por exemplo, a sífilis, mas não existe uma característica que você olhe e fala, não, isso é uma IST com certeza. Mas, quando está relacionado a corrimento vaginal, corrimento uretral, a gente pensa, sim, primeiramente em IST. Uhum. Quando a pessoa percebe algum desses sintomas, ou se ela teve um comportamento de risco, assim, né? Teve alguma relação sexual sem usar a camisinha. Que ela deve fazer nesses casos, doutora? É sempre importante procurar aconselhamento de um profissional de saúde, né, para medir esse risco, ver qual que é o maior grau de exposição a qual doença, porque justamente isso que eu comentei anteriormente, como é um grande grupo de várias infecções e cada um com a sua particularidade, é muito difícil a gente fazer uma receita de bolo que vai dar certo para tudo, então precisa ser avaliado. Mas, por exemplo, eu vou colocar uma condição que te deixa muito vulnerável, que é a violência sexual. Você precisa não só fazer o boletim de ocorrência e toda aquela coisa, questão policial, Formal e mas tal. você também tem que procurar assistência em saúde, porque existem profilaxias a ser feitas, que profilaxia é o que a gente usa para evitar a infecção. Então, existem profilaxias a serem feitas em relação a HIV, a sífilis e até mesmo as outras ISTs mais importantes nesse momento. Então, essas situações em que você tem uma exposição sexual, mesmo que tenha sido por decisão sua, mas você se arrependeu e foi de risco, procure aconselhamento de um médico, que existem coisas a serem feitas. Que médico seria esse, assim, pra gente falar, mostrar como é que é? Que rede que tem que essa pessoa pode procurar? Que especialistas? Que tipo de atendimento? As ISTs são infecções, perdão, que pode ser tratado por qualquer médico, né? Você pode procurar o clínico geral para pedir orientações, mas o que é mais frequente no dia a dia do especialista é do infectologista, mas ginecologistas e urologistas também têm maior vivência dessas infecções. Uhum. A senhora estava falando aí sobre ISTs que são curáveis ou não. Quer dizer, tem IST que não é curável, IST que é curável? Como é que tá isso hoje em dia? Todas as ISTs têm tratamento. A grande maioria é curável. Por exemplo, sífilis, clamídia, gonorreia, essas são curáveis e com um tratamento fácil e curto. Outras têm tratamento seguro e não são curáveis. Por exemplo, o HIV. O HIV hoje ele é muito diferente do que era, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. Hoje é uma condição crônica de saúde que tem um tratamento seguro, que vai te garantir uma qualidade de vida semelhante à população que não vive com o HIV, e por isso a gente não considera curável, mas tratável. Entrando nesse assunto de HIV, né, a gente está chegando no mês de dezembro, estamos no mês de dezembro, dezembro vermelho, que marca a campanha de combate às ISTs, um alerta de conscientização, e ainda é necessário a gente falar sobre esse estigma em torno do HIV. A senhora falou aí de todas as ISTs de uma maneira geral, e principalmente em relação ao HIV. Então, vamos esclarecer alguns mitos? Tem algum problema de se relacionar com alguma pessoa que tem HIV, que faça o tratamento? Nenhum risco. O que a gente sempre fala em HIV é que é preciso respeito e responsabilidade. Respeito por respeitar uma pessoa que tem uma condição crônica. E a gente precisa entender que aquela pessoa não tem nada de anormal. Ela podia ter uma hipertensão, que também é crônica, e a gente não exclui ninguém com hipertensão por isso. Lembrar também que a gente avançou muito nessa questão de preconceito com o trabalho das ONGs e eles vêm se dedicando muito na conscientização, mas existem ainda algumas pessoas preconceituosas. Uma pessoa que vive com HIV, está em tratamento regular, com carga viral indetectável, ele é intransmissível. Ele pode se relacionar com uma pessoa sorodiferente, a gente chama sorodiferente quando um é positivo e o outro é negativo, de forma segura, sem medos, sem restrições. Então, é uma vida sem restrições desde que tenha a responsabilidade de tratar e acompanhar com o médico. Entendi. Quer dizer, beijar, abraçar, compartilhar objetos
nada disso faz diferença. Nada disso passa, e isso antes do tratamento não passava. Não tem por que você discriminar alguém que viva com HIV, de não querer abraçar, sentar perto, trabalhar, estar no meio ambiente. Isso é uma loucura quando a gente fala em 2022, com todo o conhecimento que a gente tem, com todo o trabalho que já foi desenvolvido desde do surgimento do HIV. Então, a gente precisa realmente quebrar essa barreira que ainda existe para algumas pessoas, esse peso social de ele tem HIV, não vou me aproximar. Isso não existe. A pessoa é responsável, ela está em tratamento, ela está sendo acompanhada e ela tem consciência de que o que ela tem é intransmissível. Doutora, para a gente já ir finalizando o nosso podcast, primeira coisa, qual a importância da testagem? A gente estava falando no começo que tem ST que não dá sinal nenhum, que é silenciosa. O que é que as pessoas têm que fazer? Onde que dá para testar? Você pode procurar a Unidade Básica de Saúde, ela tem disponível pelo SUS todos os testes das ISTs mais frequentes por meio de teste rápido, que são testes seguros, não precisa ter medo de teste rápido, achar que não é seguro, enfim. Teste-se. Toda oportunidade de se testar é válida por conta das pessoas assintomáticas. Quando a gente fala de doenças infecciosas, existem vários pontos em que a gente pode agir para combater uma doença. Uma delas, e é uma das principais, é a testagem. Porque toda vez que você testa a pessoa e tem o diagnóstico, você tem a oportunidade de tratar e tirar ela do ciclo de transmissão. Seja nas que têm cura, curando a pessoa, quanto as que são crônicas, como o HIV, porque vai se tornar indetectável e vai deixar de transmitir. As pessoas perguntam, mas qual é o melhor momento para testar? Sempre que você puder. Se você nunca foi testado e tem uma vida sexualmente ativa, o Ministério da Saúde recomenda até de 4 em 4 meses fazer a testagem. Porque qualquer um, não existe cara de IST. Qualquer um que tem prática sexual de contato sem preservativo pode ter uma IST. Aí você me pergunta, mas eu estou numa relação monogâmica, estável, fechado, não tem como, mas nunca foi testado. Teste-se também, porque em algum momento você pode ter adquirido, não sabe, e vai ficar perpetuando ainda que no casal uma infecção que pode algumas vezes ter sequelas graves. Por exemplo, quando você fala de clamídia, ela pode levar ao que a gente chama de doença inflamatória pélvica e causar infertilidade. Então, existem consequências graves de uma infecção não tratada. Entendi. E, assim, eu ia até perguntar isso, a senhora falou, não tem tempo para as pessoas testarem. Mas, por exemplo, quem se expôs ou foi exposto a uma situação de vulnerabilidade, transou sem camisinha, por exemplo, se a pessoa testar, ela já pode testar no outro dia? Ou tem que ter um tempo aí? Se você teve essa exposição hoje, procure o médico no mais tardar amanhã. Porque existem tempos para iniciar a profilaxia e tempos para acompanhar a testagem. Depois que você tem essa exposição, imediatamente você é testado, não porque a infecção vai evoluir rápido, mas para saber se você já não era e não sabia. Então, é testado no momento e depois é acompanhado e com uma periodicidade é refeito o exame. E porque tem como barrar a infecção, né? Então, quando você tem a exposição, você precisa ir imediatamente ao médico, porque tem 72 horas até começar as profilaxias. Entendi. E para fechar, então, definitivamente, doutora, vamos falar sobre prevenção? O que é o mais importante para as pessoas evitarem as ISTs hoje? A maior prevenção é o conhecimento da existência das ISTs, saber que elas existem e que a gente precisa se proteger. A testagem é uma forma de prevenção, por tirar as pessoas portadoras do ciclo da cadeia de transmissão. O uso de preservativos, camisinhas não são só métodos contraceptivos, eles são métodos de barreira de IST, então é importante. Existem algumas coisas que são mais particulares da prática sexual que a gente pode orientar individualmente. Por exemplo, o uso de lubrificantes, tudo isso reduz a chance de transmissão de ISTs. Mas são mais particulares e precisam de uma conversa mais detalhada e individualizada. Num consultório, né, doutora? Num consultório, exatamente. Doutora, foi muito bom falar com a senhora sobre esse assunto, um assunto muito importante, que ainda carrega muitos estigmas. Então, a gente espera que, levando mais informação para as pessoas, a gente possa reduzir o número de pessoas infectadas. Muito obrigada pela sua participação. E a gente encerra aqui mais um episódio do Consulta Marcada. E se você tiver algum tema para sugerir, manda para a gente pelo e-mail consultamarcada@unimedvx.com.br. Até a semana que vem, então. Essa foi a sua Consulta Marcada.
Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.